Nesse vídeo, nós vamos nos debruçar sobre o orçamento brasileiro. Quanto que o governo federal destina para a saúde, para a educação e para a previdência social? Você sabe me dizer, seu capitalista? Sabe me dizer quanto que representa o custo da dívida brasileira em cima do orçamento federal? Essas questões são muito importantes para você saber por que é importante dominar as bases da economia, para não cair em falácias demagógicas de políticos por aí. Pois é, a gente vai aprofundar tudo isso durante esse vídeo. Para não perder nada, é só assistir até o final. Já vai deixando seu like aí, porque eu já vou compartilhando a tela aqui com muita informação bacana para você compreender o orçamento brasileiro e por que que o dinheiro que você paga através de impostos não volta através de serviços. Muito legal esse vídeo, tá? Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque há 2 dias atrás, nós falamos aqui sobre a dívida americana estar prestes a ruir. Muita gente fala aí, pô, o custo da dívida americana tá explodindo, né? A gente falou aí, tá passando aí de $1 trilhão ao ano. Então, cada vez que o governo americano vai aumentando o seu endividamento e os juros vão subindo, esse custo da dívida vai aumentando, vai pesando no orçamento. Lá, isso representa 16% do orçamento do governo federal americano. Pesado, né? Mas e no Brasil? Calma, a gente já vai responder quanto isso representa aqui no Brasil. No último vídeo, no vídeo de ontem, tá? Onde eu falei sobre o rombo das contas públicas brasileiras, eu comentei, né, que o governo federal estava gastando demais, estava cada vez aumentando o custo. Comentamos sobre o rombo de 100 bilhões até agora do governo federal. Então o governo federal nesse ano vai fechar com mais de 100 bilhões de reais em déficit orçamentário primário, né? Então o que está acontecendo com o Brasil, pessoal? Isso aqui é muito complicado, tá? Porque é justamente a questão que eu estava falando para vocês. Você paga muito imposto. Mas tem um fator no orçamento brasileiro que está destruindo o retorno do seu imposto para que isso volte em serviços, em qualidade de vida, né? Em estradas boas. Então por que no Brasil você paga tanto imposto, mas isso não volta para você? Existe uma conta maldita que eu preciso te revelar. E a gente precisa parar de repetir esse erro para que o problema não cada vez se agrave mais. Então, só para você ter uma ideia, no ano de 2023, você já pagou 2 trilhões 610 bilhões de reais, com 995 milhões e cada vez aumentando. Até eu terminar essa frase, você vai pagar mais R$1 milhão de impostos. E aí eu vou terminar essa frase e você vai ver que até eu terminar essa frase, você vai pagar mais R$1 milhão em impostos. Cada vez o brasileiro vai sendo mais e mais roubado, o brasileiro paga muito imposto, mas a questão é, por que isso não volta em infraestrutura? Por que isso não volta em qualidade da saúde? Por que o brasileiro paga tanto imposto e ele precisa contratar mais lá um plano de saúde? Então, a resposta está na sua tela. E essa resposta que está na sua tela tem total relação com o que eu falei aqui, do déficit brasileiro. Aí na sua casa, quando você gasta mais do que você ganha lá do seu trabalho, na sua empresa ou na sua fonte de renda, o que acontece? Você fica no vermelho. Quando você fica no vermelho, você se endividou. Se você gasta mais do que você gera de valor, do que você ganha aí do seu trabalho, das suas empresas, etc., você vai ficar endividado. E se você não paga essa dívida, se você vai rolando essa dívida, o juro dessa dívida vai te matando, né? E a bola da sua dívida vai aumentando. Tem muitos brasileiros que estão endividados até o pescoço. E já não conseguem mais pagar a dívida porque eles tinham uma dívida, eles rolaram essa dívida, fizeram outra dívida para pagar a dívida, né? Então, o cara se endividou no banco A. Inclusive, eu tava falando com um gerente de um banco aí, que é inscrito no nosso canal, e ele tava falando, Gabriel, um negócio assustador aí. A cada 10 brasileiros, a cada 10 pessoas que chegam aqui no banco, 8 estão com o nome sujo e não conseguem crédito. E eles sujaram o nome justamente porque eles tinham a dívida no banco B e daí foram no banco I para pagar a dívida do banco B e daí fizeram uma nova dívida. Então eles vão no banco I para pegar crédito para pagar a dívida do banco B. E aí eles não conseguem pagar a dívida do banco I e daí vão no banco B
para pagar essa dívida. E cada vez essa dívida vai aumentando, o juro vai comendo, o juro brasileiro é alto. E assim é com o governo federal. Se o governo federal gasta mais do que arrecada, essa dívida do governo federal vai aumentando. É claro que o governo pode imprimir dinheiro, digamos assim, né? Mais facilmente, mas isso gera inflação, tem consequências também. Mas falando aqui, né, de endividamento brasileiro, pessoal, olha só como isso pesa no seu bolso. E é por isso que eu sou contra esses rombos fiscais. Muitas pessoas dizem, o governo tem que gastar mesmo. O governo tem que contratar pessoas mesmo. Vai no vídeo de ontem e você vai ver esse comentário. Tá? Vai no vídeo de ontem, deixa eu ver se eu acho até aqui o comentário para trazer isso para vocês. Mas tem muitas pessoas que vão defender isso aqui. Ó. Já achei o comentário. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Olha lá. Bobagem. O que importa é que as pessoas estão sendo empregadas e saindo da pobreza. Se as empresas estão fechando, é porque os empresários não querem pagar bons salários. Só que aqui o que eu estava falando para vocês é que essas pessoas que estão sendo empregadas, que o cidadão está falando aqui, são pessoas sendo empregadas pelo governo. Porque os maiores contratados, né, o maior saldo de pessoas contratadas não foi da iniciativa privada, foi do governo. A gente falou no vídeo de ontem, vou deixar o link para você assistir. Então, cada vez o governo vai aumentando, cada vez o déficit vai aumentando e cada vez esse endividamento aqui vai aumentando. E hoje, a farra que foi feita no passado, você vai pagar. E se a gente não parar de aumentar essa dívida, quem vai pagar são as gerações futuras. São o seu filho, o seu neto e por aí vai. O seu avô te deixou um presentinho aqui. Né? A geração do seu avô falou, vamos gastar, porque daí, o que tem, né? O que tem? Depois a gente vê. Vamos gastar, vamos gastar, e depois a gente vê. Vamos gerar déficit orçamentário e tudo mais, e depois a gente vê. E aí tá aí, ó, o endividamento brasileiro hoje já representa 50% do orçamento para juros e amortização da dívida. E cada vez que a gente vai ficando considerado um país de risco, seja por insegurança jurídica, o nosso juro ele aumenta. E o custo da dívida aumenta também. Então, se a gente pegar do orçamento brasileiro para 2023, o orçamento federal, do governo federal para 2023, basicamente 70% do orçamento é destinado para pagar juros da dívida e previdência social. Sim, 70% do orçamento federal é destinado para pagar juros e amortização da dívida e previdência social. A previdência social representa mais de 19% do orçamento brasileiro. E aí o que sobrou? Sobrou 30%. Só para você ter uma ideia, a educação, por exemplo, recebe 2,5% da verba do orçamento, que é de cerca de 5 trilhões para esse ano. Então, dos 5 trilhões que o governo federal tem de orçamento para esse ano, 2,6 vai para a saúde, 2,5 vai para a educação, 3,8 vai para assistência social, 9,3 é repassado para estados e municípios, né? Enfim, aí tem mais a questão aí de segurança pública, administração, né, o judiciário. O judiciário recebe 0,9% de 5 trilhões, é grana pra caramba, né? Aí tem aqui segurança... Gente, olha só, o judiciário, 0,9%. E a segurança pública? 0,27%. Gente, isso aqui é assustador. A segurança pública recebe 0,27% do orçamento. É bizarro isso aqui. Bizarro. E aí, então, nós temos aqui a questão da dívida. Por isso que eu falo que o Brasil tem que gerar menos déficits e mais superávites, tá? Para parar de aumentar essa dívida aqui, porque isso aqui você já está pagando e a geração futura vai pagar conforme vai aumentando essa dívida. E também nós temos um outro problema aqui, que é a Previdência Social, que representa muito do orçamento brasileiro. Então, por que nós não temos educação? Porque o Brasil não tem dinheiro para isso. Por que o Brasil não tem segurança? Porque não tem dinheiro. Porque 70% do nosso orçamento é gasto com dívida e previdência. E agora o bônus brasileiro está acabando. O bônus populacional brasileiro está acabando. Lá na década de 70, perceba como era bonitinho isso aqui, ó. 54% da população estava em idade ativa de trabalho entre 15 a 64 anos. Então, 54% da população na década de 70 estava em idade para trabalhar, para gerar valor, né?
E apenas 3,7% da população estava aposentada, recebendo lá da Previdência Social. Hoje isso está mudando. Esses dados são de 2010, tá, pessoal? Já deve ter piorado. Mas até 2010, 7% aí estava já aposentado. Isso aí vai aumentando. Perceba aqui, ó, como o Brasil está envelhecendo. Cada vez nós temos menos jovens, né? Ainda nós temos um bônus demográfico, porque 67% da população está em idade para trabalhar, e trabalhando paga a previdência, paga os velhinhos, paga a galera que está encostada aqui. Mas isso, com o passar do tempo, vai mudando. Então imagina lá para 2040, 2050, a treta que vai ser a Previdência Social. Por isso que eu falo, invista em você. Bitcoin é uma boa alternativa pensando no futuro, que não vai ser conquistado, confiscável. Metais também. Invista em você. Porque quando a Previdência Social der um rombo, e vai dar, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria de todo mundo aí, e as mega aposentadorias dos políticos aí, o presidente. O presidente ficou lá 4 anos trabalhando e ele recebe uma aposentadoria de mais de 30 pau pro resto da vida. É um absurdo isso. Absurdo isso aí. Não vai ter dinheiro para todo mundo. E levando em consideração que a nossa dívida deve continuar aumentando e a Previdência Social vai cada vez pesar mais, aí o negócio é mais assustador. Porque a previsão do Banco Central para a dívida brasileira, que hoje representa mais de 73% do PIB, a previsão é que nos próximos 10 anos a dívida brasileira represente 91,8% do PIB, quase 92%. Então o Banco Central brasileiro, ele estima que a dívida, que o endividamento brasileiro aumente nos próximos 10 anos. E como você já viu, esse aumento da dívida representa custo para a dívida. Nós também temos a Previdência Social cada vez mais ficando problemática, porque vai ter menos pessoas trabalhando para pagar a Previdência e mais pessoas querendo receber, né? E aí, se o Brasil não ajustar a casa e a nossa nota de crédito não melhorar, o nosso juro vai continuar elevado. Então, hoje o Brasil tem grau de investimento como um país especulativo. As principais casas de análise, aqui dados de 2018, mas não mudou muito, elas têm aqui o Brasil como nota B, ou seja, categoria especulação, baixa classificação. O Brasil precisaria, pelo menos, entrar aqui para BBB. Não é Big Brother Brasil, é BBB, a classificação de grau de investimento de qualidade média. O Brasil nem qualidade média tem. Estados Unidos tá lá no AA, né? AAA. E a galera fala, a dívida americana é um problema. Mas, cara, o Brasil tá aqui, ó, especulação. Então o nosso juro tende a ser mais elevado. E o Brasil tendo esse risco jurídico, essa insegurança de país de terceiro mundo, isso eleva o nosso custo da dívida. Por isso que a culpa não é do banqueiro, a culpa não é sua que empresta dinheiro lá para o Tesouro pré-fixado 2029. Quando você empresta lá no Tesouro Selic seu dinheiro, quando você compra título do pré-fixado 2029, você está financiando o governo brasileiro. Porque todo mundo taca pau no bancão, né, no banqueiro. Mas quando você compra Tesouro Selic, você está financiando o governo brasileiro. Você é cúmplice. Você é cúmplice. Sim, eu sei que você é cúmplice. Pois é. Mas a culpa não é sua. A culpa é do governo federal que gasta mais do que arrecada e precisa pegar o seu dinheiro emprestado. Além dele te roubar através de impostos, você empresta dinheiro para o governo. Claro que ele paga bons juros, né? Justamente porque ele tem um grau de risco associado. Então você tem bons juros aí. Mas é só para você entender, né? Que não é culpa do banqueiro malvadão. Existem muitos fatores que fazem esse custo da dívida ser tão elevado. O Brasil também é um dos países que mais gastam com funcionalismo público. A nossa máquina é muito pesada. O país gasta 13,4% do PIB com funcionalismo, o que coloca em sexto lugar no ranking dos países, aí, entre 70 países. O Brasil é o sexto que mais gasta com funcionalismo público. 13% então é para pagar folha de pagamento. Então essa que é a realidade do Brasil, pessoal. Eu quis trazer esses números só para vocês entenderem que quando vier um político populista falando que tem que gastar mesmo, foda-se o endividamento, que se dane a responsabilidade fiscal. Quando vier um político desse, você tem que bater nesse cara.
e não aplaudir, porque você está pagando essa conta. Seja por impostos, seja pelo custo da dívida. Então não seja idiota e comece a estudar, seu filho da mãe. E para de acreditar em político. E comece a entender as bases da economia, para não ser feito de trouxa. Que a maioria dos brasileiros, 98%, é feito de trouxa e tá aplaudindo. Meu presidente! E o cara, ó, mas tá tudo certo, o brasileiro merece isso. Bom, infelizmente nós temos que pagar impostos, né? Senão você vai ter problemas com o leão. E para você que quer pagar tudo certinho e entender as novas regras tributárias, hoje eu estarei fazendo uma live com a minha contadora aqui no YouTube, às 20 horas, e você está convidado para participar, entender a reforma tributária, essa nova reforma aí para as criptomoedas, tudo isso a gente vai estar trocando uma ideia hoje ao vivo aqui no canal. Ativa o lembrete da live aqui, para o YouTube te avisar quando ela for começar. E a gente se vê ao vivo hoje às 20 horas. Você pode mandar sua dúvida também e tudo mais. Finalizamos por aqui. A gente se vê na próxima. Esse é o Capitalista. Forte abraço. Tchau, tchau.